Oi, crianças. Vou falar um negócio pra vocês. Hoje vocês vão ter uma aula narrada ao som de Rei Leão. Parabéns para vocês, tá? É isso, vocês são sortudos, tá bom? Eu vou explicar pra vocês o Immediate Future. Hoje a gente vai começar o capítulo 3 do livro de vocês, tá bom? E eu vou passar uma bateria de exercícios na semana que vem. Hoje eu vou fazer a explicação e um exercício para vocês praticarem. Mas na semana que vem a gente vai trabalhar já com work, grammar e listening book. Então já fiquem preparados. Se vocês não souberem onde tá, já aproveita para procurar agora. Tem uma semana inteira para vocês procurarem. E depois a gente faz com eles, tá? Então já fiquem cientes do que a gente vai fazer semana que vem, beleza? Muito bem. Vamos começar a explicação. O Immediate Future, ou futuro imediato, tá? Ele representa situações que vão acontecer num futuro breve, ou seja, coisas que estão prestes a acontecer, coisas que foram previamente combinadas e que a data de acontecer estão chegando, ou situações que, tipo assim, em coisa de minutos vai acontecer, ok? Certo? Para vocês trabalharem com futuro imediato, vocês têm 3 maneiras diferentes. Vocês podem trabalhar o going to ou gonna, que é a mesma coisa. Gonna é só a abreviação do going to, tá? About to e to be mais ing, tá bom? Eu vou explicar um caso de cada vez para vocês aqui, para ficar fácil de vocês entenderem, tá bom? Então vamos começar com o gonna, tá? Quando eu trabalho o gonna no futuro imediato, eu trabalho ele sempre abreviado. Eu não trabalho ele igual eu trabalho going to, que eu trabalho separadinho tal a frase, tá bom? Por quê? Pra não dar nó na cabecinha de vocês. Então vamos fingir que são duas coisas diferentes. Que o going to é uma coisa e que o gonna é outra, tá? Só pra vocês compreenderem o uso aqui de cada coisa. O going to, como vocês já sabem, ele é usado sempre que a gente está tratando de um futuro planejado, certo? Ou seja, eu estou me programando para que alguma coisa aconteça. O gonna é quando essa coisa que eu me programei para fazer, ela já está para acontecer. A data que eu estipulei para que aquilo acontecesse já está próxima de mim, entenderam? Então ele tem essa função aí de situação específica que foi não é elaborada que fala, que foi planejada e que já está chegando perto de acontecer, ok? Para vocês usarem o going to não, né? O gonna, vocês vão precisar para afirmar de um sujeito, afinal você está falando de alguém, o verbo to be e o gonna, de acordo com o sujeito que você estiver usando, um verbo, a ação, né, que vai acontecer, que vai ser praticada em determinado tempo, e o complemento. Aqui entra uma coisa importantíssima. O complemento, gente, ele tem que envolver período de tempo. Por quê? Se eu tô falando de... Como disse, se eu tô falando de uma coisa que tá prestes a acontecer, ela tem que ter um período específico, certo? E aí, você expõe esse período aí. Então, ele tem que sempre ficar muito claro. Porque se você não coloca qual é o momento em que isso vai acontecer, ele vai ficar um going to normal, igual ao outro. Então pode tanto ser uma coisa que vai acontecer em breve, quanto vai ser uma coisa que vai acontecer, sei lá, daqui a 10 anos. Entenderam? Então tem que especificar bem quando que vai acontecer cada uma das coisas. Na negativa, a gente vai seguir a mesma premissa, tá? É o mesmo tipo de ideia, com a diferença que aqui na negativa a gente vai trabalhar com o not junto do verbo to be. Então, vocês vão acrescentar o not ali do lado do to be, tá? Então vai ficar, por exemplo, isn't, aren't, ou então am not. E vocês vão colocar junto com a frase, tá bom? É a única diferença. O intuito da frase segue sendo o mesmo. Então, se eu vou falar de uma coisa que não vai acontecer em breve, eu vou colocar o período de tempo também ali no complemento, tá? Certo? E geralmente, a gente fala usando gonna quando a gente está falando de plano. Plano que está prestes a se realizar. Então, foquem muito nisso, porque vocês vão precisar para a hora do exercício lembrar dessa informação aí. Ok? Vamos para o segundo caso agora, que é o about to.
O about to, ele trata de coisas literalmente prestes a acontecer. Ou seja, no momento da fala, aquilo ali tá tipo assim, a segundos de acontecer, ok? Então nós temos aqui ó, o primeiro exemplo, né? He is about to jump that cliff. Tá embaixo aqui a tradução, tá? Ele está prestes a pular daquele penhasco. Ou seja, é uma coisa que ainda é futuro, porque ainda não aconteceu, mas ela tá tão próxima, mas tão próxima de acontecer que ela chega a ser palpável. Então é uma coisa que é do instante seguinte, é futuro, porém no instante seguinte. Não é uma coisa que foi planejada com antecedência, é uma coisa do momento, mas que já tá para acontecer ali por alguma circunstância, tá? Pra gente trabalhar o about to, a gente vai usar os mesmos elementos do gonna, tá? Então você vai precisar de um sujeito, um verbo to be. Aí no lugar do gonna você coloca o about to, o verbo e o complemento, ok? Então os elementos eles são os mesmos. E isso vale para a parte negativa também, tá? Então, se você vai falar que está prestes a acontecer ou que não está prestes a acontecer, você acrescenta o not ali do lado do verbo to be. E aí a sua frase vai ficar bonitinha, certinha, redondinha. Ok? Opa, desci demais. Olha eu passando vergonha de novo, né? Semana passada eu passei vergonha com o computador, vou passar vergonha de novo, meu Deus. Enfim. O último caso é o to be com ing, tá? O to be com ing, gente, ele é quando a gente tá falando com um período de tempo em horas, ok? Tá falando de horas, horários mesmo, especificamente. E aí, eu vou usar o nome, né, o sujeito, que seja, do que eu tô citando. Vou usar o is ou are, depende também. Ou am, desculpa, que eu já tinha esquecido dele. E vou usar o verbo com ing. A ação que está prestes a acontecer, que vai acontecer no futuro ali, ela vai ser usada com ing, tá? Que nem a gente fazia lá no present continuous. E aí, para complementar, vocês vão colocar em quanto tempo aquilo vai acontecer. Vocês vão colocar como se fosse uma contagem regressiva. Pode ser com horários, pode ser com períodos de tempo, enfim. Vocês podem variar. Mas a intenção é sempre a mesma. Então, você vai fazer tipo uma contagem regressiva para aquilo ali acontecer. Usando o to be e o verbo com ing. Ok? Isso serve tanto para afirmativa quanto para negativa. O que esses três tempos verbais têm em comum? Além do fato deles três se tornarem futuro imediato. O fato dos três usarem o verbo to be. Então vocês precisam se ligar nisso, não pode esquecer nunca de colocar is, am ou are de acordo com o sujeito que você estiver trabalhando. É uma coisa que realmente faz toda a diferença e vocês precisam colocar. Todos os três têm. Não pode esquecer jamais de colocar, tá? Por favor, não decepcionem a mamãe. Coloca verbo to be, tá bom? Enfim. Aqui embaixo eu coloquei alguns exercícios para vocês traduzirem as frases com o immediate future propício, né? O que se encaixa melhor com cada situação. Então aqui a gente vai ter tanto de gonna, quanto de about to, quanto de to be e ing, tá? A gente vai ter os três casos aqui. Lá em cima, eu não li os exemplos para vocês nem nada, porque eu vou mandar o documento para vocês também. Mas lá em cima tem os exemplos certinhos e são bem parecidos, inclusive os exemplos, com as frases que eu passei aqui para vocês. Então, se você olhar nos exemplos, você consegue identificar qual é o tipo de immediate future que tem que ser usado em cada situação dessas que eu escrevi aqui para vocês. Beleza? Bom, hoje a aula vai ser bem basiquinha, eu vou ser boazinha com vocês, porque semana que vem, como eu já falei, a gente vai judiar, porque vai ser listening, work e grammar book. Então, mais uma vez, se você não sabe onde estão esses livros que estou citando, já procura, já encontra, deixa separadinho, reserva em algum lugar onde você vai fazer sua aula do sábado que vem e faça, ok?
Não esqueçam de me mandar a foto desses exercícios aqui feitos. Quem quiser fazer a edição no próprio documento pode fazer. Quem quiser copiar no caderno pode copiar. Eu recomendo que copie, porque aí você vai ter aonde consultar depois. Porque a gente vai voltar a ter aula presencial em breve, se Deus ajudar. E aí vocês vão precisar de tudo isso daqui, porque também é matéria de prova. Ok? Certo? Espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado. E não se esqueçam de mandar foto pra mim. Beleza, crianças? Um beijinho e bom findes!